paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Pai mais um domingo. Como é bom podermos estar reunidos através da rede social. Como é bom podermos adorar o nosso Deus juntos, nos edificar na Tua palavra. Como é bom saber que nós podemos confiar e esperar no Deus verdadeiro, único, no Deus que está aqui no meio de nós. E eu te convido a adorar a Ele conosco através de louvores. Você que está na tua casa e pode se levantar, e pode erguer as tuas mãos, e pode abrir a tua boca e entoar louvores a nosso Deus. Essa canção diz: nós estamos aqui. Nós queremos, ó Pai, nos encher cada dia mais de Ti. Que nós possamos nos incendiar. Às vezes você tem aí uma chaminha, mas que você possa pedir para que o Espírito Santo incendeie em você. Que Ele te tome por completo e flua através de você. Que o Espírito Santo de Deus está aqui, está entre nós, está comigo, está em nós. Adore e exalte o Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Vem, ó Deus, nós estamos sedentos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
Nós estamos aqui, nós adoramos o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Deus que morreu na cruz, mas que venceu a morte e ressuscitou. É Ele a quem nós adoramos. O nosso coração é altar para Ele, a nossa vida é dEle, e nós cantamos: ó, quão lindo o Seu nome é, Senhor. Nós queremos Te exaltar, ó Pai, e Te adorar com tudo que somos, ó Deus. Não de fachada, ó Pai, não para que os outros vejam apenas, para fazer bonito, Deus, não, não, mas porque sim, nosso coração é Teu, porque sim, nós Te amamos e Te adoramos como verdadeiros adoradores, porque nós queremos estar próximos de Ti, íntimos de Ti, queremos ser não apenas Teus servos, mas Teus amigos, Senhor, entendendo e vivendo e conhecendo o amor do Abba. Declaramos, ó Pai, ó quão lindo o Seu nome é.
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Não há nada maior que ti, não há nada mais forte do que o Senhor, ó Deus. Nós confiamos no Senhor, nós te exaltamos, nós te adoramos, ó Deus. Confiamos em ti, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E não importa o que estamos passando, o Senhor, ó Pai, está no controle. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Deus. E eu creio, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para os teus filhos, ó Deus. E nós confiamos, esperamos em ti, ó Pai. Porque para o Senhor, ó Pai, sempre há solução. Porque está na tua palavra, ó Pai, que quem é aquele que crer em ti, ainda que morra, viverá, ó Deus. E nossa esperança está no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ressurreto, santo, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Tu és o nosso Deus. Te adoramos, Senhor. Tua é a nossa vida, ó Pai. Louvado é o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra para o pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Nós louvamos e exaltamos o nome do nosso Deus por este tempo e este privilégio de estarmos juntos em adoração. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que compõem a nossa equipe de louvor, por aqueles que trabalham e cooperam com os seus dons, com os seus talentos, para que esse culto possa chegar até você. Louvamos a Deus por todos aqueles que têm realmente se empenhado, através dos ensaios, através da organização do culto na multimídia. O nosso interesse, queridos, e o nosso desejo é que a mensagem de Deus chegue até a sua casa, até o seu lar, da melhor maneira, para que você seja edificado pela palavra, para que o Espírito Santo de Deus continue mantendo esta unidade da igreja, do corpo de Cristo, em adoração. Queridos, eu quero, antes de compartilhar da palavra, dizer aos irmãos que nós conversamos com a nossa liderança nesta semana e nós entendemos que é um tempo oportuno para retornarmos os nossos cultos presenciais. Estamos vendo uma diminuição significativa no número de casos em nosso município, uma redução também no número de internações. Sabemos que ainda é um momento de muita cautela, de muito cuidado, mas entendemos, como liderança desta igreja, que já podemos voltar com os nossos cultos presenciais. Por isso, eu quero convidar você, membro desta igreja, você amigo, você que está nos acompanhando nesta noite, para que você esteja aqui no próximo domingo, dia 2 de maio. Nós teremos a alegria de reiniciarmos os nossos cultos presenciais. Amém, queridos? Que privilégio, que alegria poder dar essa notícia para você hoje à noite. Antes de compartilharmos da palavra de Deus,
eu quero pedir que a igreja esteja orando por pelo menos 2 motivos. Nós temos uma lista que circula no nosso grupo de WhatsApp da igreja, de alguns nomes de pessoas queridas, irmãos em Cristo, pessoas que estão passando por algum tipo de enfermidade, por lutas, e nós estamos orando por essas pessoas. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que tem todos os dias acompanhado esta lista, e você que tem colocado essas pessoas no altar de Deus. Eu quero pedir que a igreja também possa estar orando, especialmente pela vida da irmã Simone, pela vida da irmã Regina e também pela vida da irmã Edileide. Elas perderam uma tia, alguém muito especial na história delas, uma mulher que foi como uma mãe na educação das 3. E ontem nós estivemos ali no velório da dona Isabel, uma mulher que faleceu aos seus 81 anos de idade, mas que deixou um legado, uma vida linda e um exemplo para todos nós. Mas eu peço que você ore por esta família, que Deus continue confortando o coração de todos aqueles que estão sofrendo. E quero também convidar você neste momento a orarmos por aqueles que estão no leito dos hospitais, por aqueles que estão enfrentando esta enfermidade do coronavírus. Quero orar de forma especial pela vida do nosso irmão José Mário. Recebemos uma notícia de que a sua esposa, a irmã Rafaela, está internada e ela teve que ser submetida à intubação. E nós sabemos, queridos, que a oração tem poder. E nós cremos que não há nada impossível para o nosso Deus. Por isso eu quero convidar você, aí mesmo onde você está, se você pode, se coloque na presença de Deus. Baixe a sua cabeça, feche teus olhos. Lembre-se, querido, que a palavra de Deus nos afirma que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou e Deus ouviu a sua oração. Primeiro, retendo a chuva sobre Israel. Mas depois Elias orou novamente. Depois de mais de 3 anos, Elias ora e Deus então derrama chuvas dos céus sobre aquela terra. Eu quero convidar você nesta noite a colocar todos aqueles que estão no leito de um hospital, independente da enfermidade, independente daquilo que eles estão enfrentando. Eu quero convidar você a interceder por essas pessoas, pelos médicos, pelos profissionais de saúde. Ore, querido, pelas nossas autoridades, que Deus dê sabedoria e discernimento para que possamos ter uma gestão sábia e uma gestão que realmente possa cooperar para o vencimento contra esta pandemia. Que Deus ilumine a mente daqueles que estão gerindo a nossa nação, daqueles que estão propondo leis para o cuidado contra esta pandemia. Que tudo seja feito realmente para o bem do nosso povo e que nós possamos, unidos, cooperarmos para que, num momento muito breve, nós possamos estar livre de toda esta enfermidade. Senhor Deus, bendito Pai, nós colocamos as nossas vidas, ó Deus, diante do Teu altar nesta noite. E nós Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra diz que pelo sangue de Jesus Cristo e pelo sacrifício que foi feito por nós ali na cruz do Calvário,
nós podemos nos colocar diante do Teu trono da graça, não confiando, ó Deus, nos nossos méritos, não confiando, Pai, na nossa religiosidade, não confiando na nossa capacidade de falar com o Senhor, não, mas confiando, ó Deus, na graça de Jesus Cristo, confiando, Pai, no Teu amor que não muda, confiantes, Pai, na Tua misericórdia que renova sobre nós a cada manhã. Ah, Deus, estende a Tua mão de graça sobre as nossas vidas, conforta, Pai, o coração daqueles que estão entristecidos, conforta, meu Deus, o coração daqueles que estão de luto, daqueles que perderam nos últimos dias um ente querido. Pai, que o bálsamo do Senhor, que o refrigério dado pelo Teu Espírito console cada vida e derrame sobre cada família das Tuas ricas bênçãos. Pai, lembramos da vida da irmã Edileide, da vida da irmã Simone, da irmã Regina. Pai, que o Senhor console o coração de todos os seus familiares. Pai, que o Senhor venha com graça sobre a vida daqueles que estão no leito de um hospital. Lembramos, Pai, nesta hora por todos aqueles que na nossa cidade estão ali internados e que estão, ó Deus, sendo amparados pelos médicos, pelos profissionais de saúde. Pai, que o Senhor dê o discernimento a cada um deles, que o Senhor sopre, ó Deus, do fôlego da vida nos seus pulmões. Pai, que eles tenham a sua saúde restaurada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Pai, lembramos de forma especial da vida da nossa irmã Rafaela. Pai, visita a Tua serva no leito daquele hospital. Pai, toca pelo poder do Teu Espírito no pulmão e que haja uma reação, que haja, Deus, uma melhora significativa a ponto dos médicos e dos profissionais de saúde reconhecerem que houve um milagre e uma ação poderosa da parte do Senhor. Pai, visita o coração do nosso irmão José Mário, visita, ó Deus, o coração dos seus filhos, visita, Pai, o coração daquelas crianças, e que eles sejam confortados pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, consola o coração daqueles que estão perdidos, sem saber o que fazer, ó Deus, por causa das suas dívidas, por causa de não terem talvez um sustento digno, não terem até mesmo um ambiente de trabalho para que eles possam ganhar o seu pão. Pai, que o Senhor use as nossas vidas, assim como o Senhor tem usado durante esta pandemia, que nós possamos, Pai, aumentar cada vez mais e mais os nossos horizontes, para que vidas sejam abençoadas através do pão material, mas também através do pão espiritual. Usa, ó Deus, a Tua igreja como instrumento de bênção nas Tuas mãos. Dá-nos, ó Deus, dias melhores, é o que nós te suplicamos. Dá-nos, ó Deus, dias de paz. E guarda, Pai, a nossa família. Continua guardando, Pai, cada vida que nos ouve nesta noite. E que assim o Senhor receba todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor já tem feito. E por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus possa abençoar você e que você permaneça nesta fé, confiando que Deus está no controle de tudo. Ele tem a nossa vida nas suas mãos. E por isso, nós podemos, a despeito das adversidades, continuar descansando nele. Hoje à noite, eu quero compartilhar com os irmãos, à luz do Evangelho de João, capítulo de número 16. Quero continuar pensando com a amada igreja sobre o tema
do Espírito Santo de Deus. Abra comigo a sua Bíblia neste texto, Evangelho de João, capítulo de número 16. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 7. Assim diz a palavra do Senhor. Mas eu vos digo a verdade, disse Jesus. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração nesta noite. Queridos irmãos, ao olharmos para este texto da palavra de Deus, nós percebemos que Jesus Cristo está dando continuidade ao seu ensino a respeito do Espírito Santo para os seus discípulos. E nós vemos que aqui Jesus está pensando com seus discípulos sobre uma particularidade de grande importância no ministério desse Espírito. Jesus diz no versículo 8 que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vimos nas semanas anteriores que Jesus Cristo falou do Espírito Santo sobre vários ângulos. Em primeiro lugar, queridos, Jesus o chamou de o Consolador, aquele que foi enviado por Deus para consolar as nossas vidas. A palavra grega para esta palavra se pronuncia paracleto, que significa literalmente aquele que se coloca ao lado, ou seja, o nosso ajudador, aquele que nos capacita, aquele que nos ajuda a cumprirmos com o chamado de Deus. Jesus também falou do Espírito Santo como o ensinador. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria de todas as verdades de Deus. Ele nos lembraria de tudo aquilo que Jesus Cristo havia ensinado. Jesus também falou, como vimos domingo passado, do Espírito Santo como testemunha. Aquele que daria testemunho para o mundo, não de si, não da igreja, não de uma denominação, mas aquele que daria testemunho do próprio Cristo. E nós, como igreja, diz a palavra, temos esta mesma incumbência, de auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, de motivados por esse Espírito, testemunharmos que só Jesus Cristo é a salvação. Mas Jesus, queridos, ainda continua falando do Espírito. E quando chega no versículo 8, ele diz, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando é que aquele que convence o mundo, aquele que convence as pessoas,
não é a igreja, não são os pastores, não são os teólogos, mas aquele que convence o mundo é o próprio Espírito Santo de Deus. O que significa convencer? A palavra convencer, ela traz o sentido de persuadir alguém a aceitar uma ideia. Convencer, queridos, significa persuadir alguém a admitir um fato. Um fato que talvez esta pessoa não conheça. E uma ideia que talvez esta pessoa não aceite. E, inclusive, talvez até mesmo uma ideia que esta pessoa possa confrontar. Convencer significa alguém por meio de argumentos bem fundados, levar uma outra pessoa a crer de forma diferente. Alguns sinônimos da palavra convencer: demonstrar. Convencer, queridos, significa demonstrar para alguém algo que talvez ela não está vendo. Algo que talvez não se tornou perceptível aos teus olhos de maneira clara, de maneira objetiva. Convencer significa incutir. Ou seja, é quando é colocado na cabeça de alguém um conteúdo novo. Algo que ela não adquiriu simplesmente pela sua capacidade de pensar. Algo que ela não adquiriu simplesmente pela sua capacidade de ver. Mas incutir, ou seja, colocar sobre a cabeça ou a mente daquela pessoa. Um outro sinônimo de convencer ainda é certificar. Certificar, ou seja, mostrar que aquele testemunho é válido. Mostrar que aquele testemunho é verdadeiro, que aquilo pode ser comprovado, não meramente por palavras, mas sobretudo por uma experiência real. Convencer, portanto, significa provar. Trazer à prova aquilo que de fato é real e é verdadeiro. Quando a Bíblia está dizendo, queridos, que um dos papéis do Espírito Santo era convencer o mundo, a Bíblia está nos dizendo, em outras palavras, que é o Espírito Santo de Deus que tem a capacidade de fazer o mundo enxergar a realidade espiritual. O homem caído, o homem no pecado, ele está cego. E ele só pode ver a realidade espiritual que paira sobre nós, que permeia as nossas relações humanas, se do céu lhe for dado este privilégio. Por isso, queridos, que a Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Sabe, queridos, embora muitas das verdades espirituais não possam ser vistas com os olhos físicos, um dos papéis do Espírito Santo nas nossas vidas é nos fazer ver essas verdades espirituais pelos olhos da fé. Eu diria, queridos, que o Espírito Santo de Deus é este óculos hermenêutico, é esse óculos interpretativo que Deus nos presenteia, para que nós sejamos curados da nossa miopia espiritual.
que Jesus está nos dizendo, em outras palavras, é que nós não podemos ver e experimentar o reino de Deus se nós não formos tocados poderosamente pelo Espírito Santo. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você que já o aceitou como único e suficiente Salvador da sua vida, sabe do que eu estou falando. Com certeza, querido, você se lembra daquele dia quando o Espírito Santo de Deus te convenceu. E Ele te fez contemplar uma realidade espiritual sobre o mundo, mas sobretudo sobre a sua própria vida, que te fez cair de joelhos na presença de Deus. Este, sem dúvida, queridos, é o maior ministério que o Espírito Santo tem no mundo. Mas a pergunta que fica é: do que o Espírito Santo convenceria o mundo? E quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós vemos que Jesus é claro. E Ele nos mostra essa tríplice missão do Espírito Santo em relação ao mundo. Ele diz no versículo 8, e aqui eu chamo a sua atenção para esse texto, que o Espírito Santo nos convenceria, em primeiro lugar, do pecado. O Espírito Santo, queridos, ele nos convence, ou ele convence o mundo do seu pecado. A pergunta é: o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras? Jesus estava querendo dizer, queridos, que o mundo não pode reconhecer o seu pecado se o Espírito Santo não os convencer. E note aqui que Jesus não fala que o Espírito Santo convenceria o mundo dos seus pecados. Jesus usa a palavra pecado no seu singular. Porque aqui, queridos, Jesus não está falando dos nossos erros cotidianos. Jesus não está falando meramente das nossas falhas diárias. Embora o Espírito Santo também nos convença delas e nos faça nos consertarmos diariamente para com Deus, o que Jesus está dizendo é de uma realidade mais profunda, de uma realidade de decadência espiritual. De que pecado Jesus está falando? Jesus está falando, queridos, do pecado na sua essência. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Jesus aqui está falando deste pecado que é inato, deste pecado que é algo inerente à natureza humana. Jesus está falando aqui, queridos, do pecado original, ou seja, aquele que nós nascemos com ele, porque herdamos este pecado dos nossos pais. Herdamos este pecado dos nossos pais existenciais, a saber, Adão e Eva. A Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, ele contaminou toda a raça humana. Por isso, querido, toda criança que nasce, independente da sua raça, independente da sua cultura, independente da religião dos seus pais, toda criança nasce debaixo desta lei. Paulo vai chamar esta lei da lei do pecado. Paulo diz que este jugo, ele pesa sobre nós e ele nos leva a fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos. Por isso, queridos, que Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele convenceria
o mundo desta realidade espiritual que nos mostra como realmente nós somos diante de Deus. Desta realidade espiritual, queridos, que nos faz ver que independente das nossas obras, que independente da nossa justiça, que independente daquilo que nós fazemos para Deus ou para os outros, todos nós somos pecadores. E todos nós estamos ou estávamos destituídos da glória de Deus. Quando nós ainda não tínhamos aceitado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Sabe, queridos, a grande maioria do mundo não entende esta verdade. A grande maioria do mundo se acha composto de pessoas boas. Esta que é a grande verdade. Quando você leva esta mensagem bíblica e evangélica de que todos nós nascemos em pecado, quando você diz para as pessoas que o salário do pecado é a morte, e que todos nós pecamos e precisamos do sacrifício de Cristo na nossa vida para que sejamos perdoados, a maioria das pessoas não entende. Ou a maioria das pessoas não aceitam esta realidade. Na verdade, queridos, o mundo acha que não pode ser acusado de pecar contra Deus. As pessoas acham que o pecado delas não é contra Deus. Aliás, muitas pessoas tentando se justificar, elas dizem, mas eu sou bom. Elas dizem, mas eu procuro agir com honestidade. Elas procuram olhar para as suas obras de justiça e se esquecem de que as suas obras, por mais belas e por mais expoentes que elas sejam, elas não podem tirar o ser humano do lamaçal do pecado. Quando Jesus está dizendo que o mundo seria convencido pelo Espírito Santo de Deus, pelo seu pecado, Jesus está dizendo, queridos, aquilo que nós vemos no texto de Atos, capítulo 2, versículo 37, quando Pedro estava pregando o seu sermão, e ele estava dizendo sobre Jesus Cristo e sobre o sacrifício que Jesus havia feito por toda a raça humana. E a Bíblia diz que no final daquela pregação as pessoas perguntaram, o que faremos? O que faremos diante desta realidade? O que faremos, Pedro, diante desta pregação que diz que Jesus veio para morrer numa cruz pelo perdão de todo o nosso pecado? E Pedro, queridos, cheio do Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 2, versículo 38, ele diz, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que aconteceu, queridos, no final daquela pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 41, é que quase 3.000 pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo naquele dia e reconheceram o seu pecado, se arrependeram da vida que até então tiveram e procuraram, a partir daquele momento, seguir somente a Jesus. Em primeiro lugar, queridos, nós vemos que o Espírito Santo, ele convence o mundo do seu pecado, ou seja, da sua natureza, da sua condição de injustiça diante de Deus. Mas Jesus também nos diz, no versículo de número 8, que o Espírito Santo também convenceria o mundo da justiça. E no versículo
de número 10, Jesus diz: da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. O que Jesus está dizendo é que, dali a alguns dias, ele voltaria para a glória do Pai. E os discípulos, como também toda a nação de Israel, não o veriam mais. E o conceito que aquela nação tinha de Jesus não era que Jesus era um homem justo. Não era que Jesus era o Filho de Deus. Muito pelo contrário. Se você olhar para as Escrituras Sagradas, você vai perceber que a nação de Israel, na sua grande maioria, ela identificou em Jesus um homem injusto. Alguém que blasfemava contra Deus. Por isso que em João, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles, ou seja, os judeus, vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isto tributar a Deus. Ou seja, as pessoas estavam perseguindo Jesus, as pessoas iriam perseguir a igreja de Cristo, e elas diriam que aquela atitude era uma atitude de louvor e de glorificação ao nome de Deus. Percebam, queridos, que Jesus aqui, ele diz que o Espírito Santo é quem convenceria, não só a nação de Israel, mas todo o mundo da justiça. A começar da sua própria justiça, de que ele era um homem justo, de que aquilo que ele pregava era algo verdadeiro, de que aquilo que ele pronunciava realmente vinha de Deus, de que tudo que Jesus fazia era motivado e direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Se você olhar para a história da Bíblia Sagrada, você vai perceber que Jesus foi crucificado, em grande medida porque os judeus da sua época reconheceram nele um réu, um criminoso. A Bíblia diz que eles preferiram soltar a Barrabás e pediram a prisão de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que Jesus foi morto como um malfeitor. Ali estava o nosso Cristo crucificado no meio de dois ladrões. E ele foi humilhado, ele foi zombado. E as pessoas, ao olharem para ele, muitas delas não o reconheciam como Filho de Deus. Em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 22, a Bíblia diz, queridos, que depois do derramamento do Espírito, Pedro ousadamente proclama: varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, um varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E a Bíblia diz que Jesus, ao olhar aquela multidão, ele diz: o Cristo que vocês mesmos crucificaram. Sabemos, queridos, que tudo isso estava profetizado no Antigo Testamento. A Bíblia diz que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi feito maldição por nós. Mas Jesus faz questão de declarar que o Espírito Santo convenceria o mundo da justiça. Embora ele fosse para o Pai, embora os seus discípulos não o vissem mais, senão
por causa de algumas aparições que ele fez após a sua ressurreição. Embora tudo isso, mas o Espírito Santo faria o papel de mostrar à nação de Israel e a todo mundo que Jesus Cristo foi um homem justo. Que Jesus Cristo foi o Messias, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Talvez alguém possa se perguntar: pastor, qual é o maior pecado? Pastor, qual é a maior injustiça? Qual é o centro da pregação de Jesus Cristo? Qual é a essência da sua obra na cruz do Calvário? E isso, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada em João capítulo 17, versículo de número 3, nós vemos qual é a maior essência do ministério de Cristo. Quando em João capítulo 17, versículo 3, Jesus orando, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pastor, qual é o maior pecado? O maior pecado, querido, é não reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Por isso que pecado na Bíblia não é apenas uma atitude, mas pecado é uma realidade espiritual. Pecado é um estado onde a humanidade se encontra em rebelião contra Deus. Homens que confiam na sua própria justiça, homens que confiam nas suas próprias obras, pessoas que até admiram Jesus, pessoas que até gostam do ensino de Jesus, mas não o reconhecem como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Em terceiro lugar, queridos, o que Jesus nos mostra é que o Espírito Santo também convenceria o mundo a respeito do juízo. Você não veja comigo no versículo 11, ele diz assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? A Bíblia diz, queridos, que o príncipe deste mundo é Satanás. Aliás, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Satanás tem dominado o coração de todas as pessoas que vivem em aversão à mensagem de Deus. Satanás tem dominado o coração de todas as pessoas que tentam viver uma vida com base na sua própria justiça. Pessoas que estão cegas para o mundo espiritual. Pessoas, queridos, que não conseguem perceber a manipulação das trevas por trás de muitas coisas. Jesus diz que o Espírito convenceria o mundo do juízo, mas não é apenas o juízo de Satanás, porque a Bíblia diz que um dia todos nós seremos também julgados pelo nosso Deus. A Bíblia diz, queridos, que os homens serão julgados quando Jesus vier buscar a sua igreja. Uma das coisas que nós podemos ter certeza, como teologia bíblica, como mensagem do Evangelho, é que embora Jesus salve, é que embora Jesus seja misericordioso, Jesus também é justo. E como justo, queridos, a Bíblia diz que Ele há de julgar toda a terra, juntamente com o príncipe deste mundo, Satanás, que tem manipulado, que tem cegado a vida de muitas pessoas. O que esse texto da palavra de Deus nos ensina, queridos? Esse texto nos ensina que
o Espírito Santo, ele veio para dar continuidade à missão de Jesus. Se Jesus estava pregando o Evangelho do Reino de Deus, Jesus estava pregando uma mensagem de arrependimento, de conversão, a mensagem do Espírito Santo de Deus não é diferente. A mesma missão de Jesus, queridos, é a missão do Espírito. O Espírito está no mundo e ele atua sobre a vida da igreja para que nós possamos dar continuidade à missão de Jesus. Em segundo lugar, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina, queridos, que uma das grandes missões do Espírito Santo de Deus não é glorificar a si próprio, não é glorificar a igreja, não é glorificar os pregadores, os cantores, os artistas do mundo gospel, mas a grande missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus, a obra que foi feita na cruz do Calvário. Por isso que Jesus diz que o Espírito Santo, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isso nos traz, queridos, uma grande instrução para os nossos cultos. Isso nos mostra que o culto bíblico, que o culto que agrada a Deus, é um culto que o Espírito Santo age conforme esta palavra. Ou seja, o culto pode ser alegre, o culto pode ser expansivo, o culto pode nos emocionar, mas se ele não motivar os crentes a viverem uma jornada de testemunho, se o culto não ensinar as verdades de Cristo e as verdades da palavra de Deus ao crente, para fortalecer-lhes a fé, se o culto não for um instrumento para convencer o não crente de que ele será julgado por Deus e da necessidade que ele tem de confessar Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, de nada valeu. De nada adiantou um culto, queridos, que não enfatizou essas três verdades. O que esse texto nos ensina, como igreja e como cristãos, é que culto não é entretenimento espiritual. Culto não é um lugar aonde nós vamos, ou uma reunião da qual nós participamos simplesmente para nos sentir bem, para que possamos experimentar um certo tipo de êxtase ou de entusiasmo. Culto, queridos, não é a pregação de um conteúdo de autoajuda, ou um lugar onde as canções e a pregação enalteçam o ser humano. Não. Mas culto verdadeiro é um lugar onde há uma proclamação fiel e verdadeira aos atos de Jesus. Culto é um encontro onde Jesus é glorificado. Culto é um lugar onde os homens contemplam o seu pecado, mas ao mesmo tempo encontram a misericórdia e a graça de Deus. Culto, queridos, é um lugar onde as pessoas são confrontadas pela pregação da palavra, e não um lugar para que a nossa alma ou o nosso ego seja afagado. Culto não é um lugar onde as pessoas vão para fazerem barganha com Deus, para trocarem uma quantia de dinheiro por bênçãos materiais. Isso não é culto. Culto não é um lugar onde as pessoas vão para comprar ou para adquirir um objeto ungido. Culto não é um lugar onde as pessoas vão para serem manipuladas a se dedicarem a Deus por medo, mas por consciência, por amor e por devoção. Por isso, queridos, que o culto verdadeiro é um lugar onde a igreja se reúne para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade
entre nós. Quantas coisas, quantas reuniões, quantos encontros, queridos, têm acontecido pelo mundo com o nome de culto. Mas a pergunta é, será que eles estão valorizando a ação do Espírito Santo de Deus? Será que temos nestas reuniões uma manifestação genuína e fiel do Espírito Santo de Deus, gerando essa consciência de pecado, de justiça de Deus e de juízo sobre as pessoas? Sabe, queridos, um dos grandes equívocos da igreja atual é reduzir a ação do Espírito Santo meramente a coisas sobrenaturais, como milagre, prodígios, sinais. É reduzir a ação do Espírito Santo com êxtase. É verdade que o Espírito alegra o nosso coração. É verdade que o Espírito enche de entusiasmo a nossa alma. É verdade que o Espírito cura, que Ele restaura, que Ele nos dá dom. Mas a obra mais completa e mais genuína do Espírito Santo de Deus, querido, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aonde essas coisas não acontecem, tudo se torna vento. Aonde essas coisas não acontecem, tudo se transforma em religiosidade e muitas vezes em fanatismo religioso. As pessoas pensam estarem agradando a Deus. As pessoas pensam estar adorando ao Pai, sem perceberem que estão idolatrando a si mesmos. Eu quero, hoje à noite, orar com você. Creio que o Espírito Santo de Deus, através desta palavra, tem falado ao seu coração. Mas eu quero convidar você a cantar conosco esta canção. Esta canção que nos mostra o nosso Deus na sua grandeza, no seu senhorio. Esta canção que nos mostra esse Deus poderoso, que nos enviou Jesus Cristo como um caminho para que nós possamos nos achegar até Ele. E só o Espírito Santo, queridos, é capaz de nos fazer entender isso. Só o Espírito Santo é capaz de nos libertar de todo engano religioso, de toda idolatria a homens, a performances espirituais. Só o Espírito Santo pode confirmar no nosso coração as palavras e os ensinos que foram proferidos por Jesus. Não se esqueça, ninguém, absolutamente ninguém, tem mais autoridade para nos ensinar a respeito do Espírito Santo do que o próprio Cristo. Nenhum texto da palavra, nenhum homem, nenhum teólogo tem mais discernimento da obra do Espírito Santo de Deus do que o próprio Jesus. Por isso a minha oração é que Ele ministre no seu coração estas palavras, e que o Espírito Santo seja realmente o seu convencedor, o convencedor do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Adore, exalte ao Senhor através desta canção. Não deixe que a ansiedade, não deixe que o medo do amanhã te impeça de viver triunfante na presença de Deus. Celebre ao Senhor através desta canção. Depois eu quero orar com você, em nome do nosso Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria agido. Vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei para mim mesmo.
amares verdadeiramente, guardarei os teus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos por esta noite. Te agradecemos, Pai, por este privilégio de adorarmos ao Senhor, de cultuarmos a Ti, ó Deus, com as nossas vidas, com as nossas canções, reconhecendo, Pai, que nós não temos outro Deus além de Ti, reconhecendo, Pai, que as nossas vidas e o nosso futuro está nas Tuas mãos. Pai, eu te agradeço e eu te louvo por cada vida que foi alcançada pela pregação da Tua palavra nesta noite. Obrigado, Deus, por todos aqueles que fazem parte da nossa equipe de louvor. Obrigado, Deus, por esse ministério tão abençoado e tão importante na vida da nossa igreja. Te louvamos, Pai, porque nós podemos estar aqui no templo e sabemos que não há distância, não há barreira para que o Espírito Santo do Senhor alcance todos aqueles que estão diante de nós, que estão nas suas casas, ou que estão em qualquer outro lugar da face da terra, distante da nossa presença, mas não distante da presença e da ação do Espírito Santo do Senhor. Pai, muito obrigado por mais um culto, por podermos adorar ao Senhor e proclamar a Tua palavra, na esperança, ó Deus, de que a Tua mensagem de salvação alcance o coração da Tua igreja, gerando fé e gerando, Pai, conversão no coração daqueles que ainda não desfrutam de uma intimidade com o Senhor. Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de no próximo domingo estarmos nos reunindo presencialmente. Pai, que o Senhor abençoe a Tua igreja nesse retorno, que o Senhor guarde cada vida que vai estar aqui conosco, que o Senhor guarde, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, e que nós possamos continuar fazendo a nossa parte, nos cuidando, mas sobretudo, confiando na proteção que vem do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos, Pai, de toda peste, de toda enfermidade. Que a saúde dos Teus servos
sejam renovadas a cada dia pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a cada um uma semana de paz. Pedimos, Pai, uma semana de vitórias, uma semana de muitas conquistas na Tua presença. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa. Convidamos você, como eu disse, para que no próximo domingo estejamos juntos nesse templo, às 19 horas, quando estaremos adorando o nosso Deus juntamente com a igreja, marcando assim o reinício das nossas atividades presenciais. Que Deus abençoe você, que Deus guarde a sua casa, tenha uma semana abençoada e fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.